Pai querido, a gente está vivendo em momentos e tempos desafiadores da história da humanidade. E hoje, Senhor, a gente quer pensar mais um pouco na Tua vinda e naquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos usa nesta manhã, através do poder de Teu Santo Espírito, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui em uma igreja, que é a igreja mãe de outros lugares de cultos, que é uma igreja que inspira outros lugares, é uma igreja apaixonada pela missão, é uma igreja apaixonada pela Tua palavra. Abençoa esta igreja, Senhor, por favor. E que nesta manhã a gente possa experimentar o poder da transformação da Tua palavra nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho ouvido várias mensagens, inúmeras mensagens do Evangelho de Mateus capítulo 24. De fato, eu tenho pregado muitas vezes sobre esses textos bíblicos. Quando eu me batizei, eu tinha 13 anos, aliás 12 anos, e fiz o aniversário de 13 anos, 7 dias depois do meu batismo. E um dos assuntos mais importantes para mim, quando eu me tornei adventista, foi a vinda de Jesus. De fato, em muitos momentos eu sonhei com a vinda de Jesus. E quando eu vou para ler os evangelhos, eu encontro que Jesus tinha uma preocupação muito forte em relação a como nós deveríamos nos preparar para seu retorno, para a vinda de Jesus. Agora, você parou para refletir em algum momento da tua caminhada cristã? Qual era o foco principal da preparação que Cristo estava pedindo para seus discípulos em Mateus capítulo 24, quando Ele está falando sobre seu sermão profético? Algum tempo atrás eu fiz essa pergunta para um grupo de pessoas, e eu falei assim: gente, qual é o centro da mensagem de Mateus capítulo 24? E aí chegaram as respostas. Primeira resposta: a vinda de Jesus. Eu falei, ok. Sinais do tempo do fim, ok. E aí começaram a dizer: quais são os sinais? Fome, terremotos, doenças, pandemias. E está certo, guerra. E tudo isso Jesus fez uma ênfase muito clara. Agora, quando eu fui a estudar o Evangelho de Mateus, eu confesso para vocês que há pouco tempo atrás comecei a reestudar todos os evangelhos. Estou fazendo uma série de sermões para a TV Novo Tempo, porque eu apresento um programa na TV Novo Tempo em espanhol. Junto com os Arautos do Rei, a gente apresenta um programa chamado Verdades, no mesmo cenário do pastor Gilson Britos. O pastor Gilson Britos apresenta a Voz da Profecia e eu apresento um outro programa para o mundo hispano. E aí eu fui estudar os evangelhos, e quando me deparei com Mateus capítulo 24, eu fui e li esses textos bíblicos que chamaram poderosamente a minha atenção. Então vou começar a leitura só para colocar o contexto. No verso 3, a palavra de Deus disse assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Qual a primeira mensagem que Jesus coloca para seus discípulos? Jesus diz assim: tenham que coisa? Cuidado. Agora, veja qual é a palavra aqui que ressalta Jesus. Diz: tenham cuidado para que ninguém os que engane. Agora,
veja comigo o verso 11. Jesus vai repetir o conceito e disse assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a quantos, diz? Muitos. E ele continua dizendo: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Venha comigo no verso 23, por favor. Diz assim o texto bíblico: então, se alguém disser para vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Jesus repete no verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível for, aos próprios quê? Você parou para se perguntar em algum momento por que Jesus fez uma ênfase tão forte num sermão profético, onde ele estaria falando sobre seu retorno, sobre a sua segunda vinda? Porque Jesus começou a explicar desde a perspectiva de um problema sério. Ele diz: tenham cuidado, porque o grande problema no tempo do fim será que haverá uma crise entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Jesus utiliza palavras fortes. Ele diz: muitos enganarão. Ele utiliza a palavra engano. E ele utiliza a palavra mentira. Agora, veja comigo um outro texto bíblico que eu quero que você leia. 2 de Tessalonicenses capítulo 2. A partir do verso 1. Aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo junto com seus colegas chamados Silvano e Timóteo. Essa aqui é a segunda epístola que eles estão escrevendo. Na primeira epístola, Paulo está falando com seus amigos de Tessalônica, a igreja, e ele disse assim: amigos, se preparem para a vinda de Jesus. E no capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma pincelada do que vai ser aquele momento, Jesus voltando, e o momento da ressurreição dos justos. E o apóstolo Paulo diz assim: gente, naquele dia nós vamos ouvir a voz do arcanjo, e vamos ver Jesus voltar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora aqui nós vemos uma segunda epístola, que é aquela que eu quero ler contigo. Paulo tem uma preocupação. Veja o que diz o texto, capítulo 2, 2 de Tessalonicenses, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos. Qual o ponto central que Paulo está destacando? A vinda de Cristo, o encontro nosso com Ele. Olha o que ele diz: pedimos, verso 2, que vocês não se deixem de mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho de perdição. Vou perguntar, pessoal da técnica, posso descer um pouquinho? Posso? Não posso? Perfeito, fico aqui então. Enfático. Vou ficar aqui. Pergunto para você que está na internet aí: qual o foco principal de Paulo nessa mensagem? Pergunto para a igreja aqui: qual o foco principal de Paulo? Não se deixe enganar. Tenha cuidado. Agora, você já parou para pensar na preocupação de Pedro na segunda epístola, capítulo 3? Não vou ler agora, mas anote aí. Lembra esse momento quando Pedro vai dizer assim: lembrem
que o Senhor não está demorando a sua vinda, senão que Ele está sendo paciente com todos, para que todos procedam ao arrependimento e para que nenhum pereça, mas que todos tenham salvação. Sabe qual é o contexto de Pedro no capítulo 3? Ele vai dizer assim: nos últimos dias virão pessoas andando segundo seus próprios princípios. E Pedro tem uma preocupação também. Ele diz: aquelas pessoas estão esquecendo aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram e o próprio Jesus Cristo ensinou. Aí eu te pergunto, se a preocupação de Jesus tem a ver com o fato de seus eleitos, seus fiéis serem enganados, a gente não deveria tomar cuidado com algumas coisas também? A gente está bastante preocupado, e eu vou falar sobre alguns conceitos comunicacionais. A gente está um pouco preocupado, porque hoje, através da internet, é muito difícil, muitas vezes, definir o que é verdade e o que é mentira. Cada vez é mais difícil definir o que é fake news e o que é realidade. Tanto assim que você pode ver que tem sites por aí dizendo: isso aqui é fake news, isso aqui é realidade, e começam a colocar fatos. Eu me deparei algumas semanas atrás, eu estava viajando, foi alguns meses atrás, com essas primeiras fotos que foram fabricadas pelo famoso aplicativo chamado Midjourney. É um aplicativo para fazer fotos com inteligência artificial. Você escreve aí um prompt, você escreve, você diz: eu quero foto de tal coisa, e aí ele faz automaticamente a foto que você quiser. E aí começaram a aparecer fotos do Papa Francisco vestido com Dolce & Gabbana. E eu confesso que a minha primeira reação quando eu vi isso aí foi: gente, está vestido de branco, ele é o Papa mesmo. Aí, como a gente trabalha na comunicação, a primeira coisa que você faz é ver as fontes, confirmar fontes. Aí eu fui ver que essa imagem tinha viralizado, mas que era fake news. Mas a que mais me chamou a atenção é quando eu vi o ex-presidente dos Estados Unidos sendo pego, os policiais batendo nele. E aí eu estava conversando com alguém dos Estados Unidos e perguntei: isso aí é verdade? Que está sendo preso desse jeito? E a pessoa me diz: claro que é verdade, eu recebi no WhatsApp, do grupo da família. Foi meu tio que mandou, então é verdade. Aí eu falei: você sabe que isso aí é mentira e que foi criado por inteligência artificial? Hoje é difícil discernir, entender, compreender o que realmente é fake news e o que é realidade. Por quê? Porque as ferramentas tecnológicas estão fazendo com que muitas vezes seja apresentada uma inverdade com características de verdade. E aí começam a surgir narrativas. E aí eu me pergunto: nós fomos chamados para falar sobre narrativas ou nós fomos chamados a narrar o Evangelho? Qual é a diferença entre uma narrativa e uma narração? Uma narrativa pode ser um fato real ou irreal, a partir do qual você está contando uma versão da história. Pode ser real ou fictícia, inclusive inventada. E quando você começa a repetir essa narrativa, e as pessoas começam a repetir essa narrativa começa a se tornar uma verdade, mas ser uma história irreal. O que é narração? Narração é a arte de contar histórias verídicas, reais, com uma função educativa, ou às vezes a narração de histórias que podem não ser reais, como as parábolas,
mas que tem uma função educativa. Mas você sabe que é a narração de uma história com propósito educativo. A narração, você pode utilizar ela para contar um fato com processo educativo. A narrativa pode ser criada para mudar as tendências, para mudar a cultura, para mudar o pensamento e para mudar as crenças. A grande pergunta que a gente se faz é: será que Satanás, porque Paulo diz isso aqui em 2 de Timóteo, será que Satanás está criando um ambiente para enfrentar ou confrontar a narração do Evangelho com narrativas mentirosas? E a minha resposta é sim. Por isso Jesus foi tão enfático quando ele diz: filhinhos, prestem atenção, porque o grande problema no final dos tempos não vai ser fome, terremoto, pandemia. O grande problema é quem estará do lado da verdade. E quem acreditará no erro. E o erro, a narrativa será tão real, ou parecerá tão real, que até os eleitos poderão ser enganados. Eu me pergunto, como está meu coração diante disso? Como está meu coração? Como está a minha vida espiritual diante disso? Como está teu coração diante disso? Eu às vezes me preocupo porque tem pessoas que estão se aproximando da Bíblia como se a Bíblia simplesmente fosse um livro de autoajuda. Eu leio a Bíblia só de maneira inspiracional. E aí nós temos um problema sério, porque nós esquecemos quem é o autor da Bíblia quando nós nos aproximamos da Bíblia como se fosse um livro de coach. E nada contra o coach, mas a Bíblia, segundo nós cremos, é palavra de Deus inspirada por Deus. Parâmetro de verdade. Jesus falou em São João capítulo 17, verso 17, a tua palavra é que coisa? Então existe verdade? Claro que existe. Existe referência? Claro que existe. Agora, se eu me aproximo da Bíblia, para ler a Bíblia, para interpretar da Bíblia o que eu quero, eu tenho um problema. Se eu negar a inspiração da Bíblia, eu tenho um problema. Se eu negar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho um problema. Se eu negar que o poder do Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, eu estou negando também que o Espírito Santo pode me iluminar para eu ler a Bíblia e compreender a Bíblia. E Satanás está fazendo abordagens através de narrativas que estão afetando a nossa compreensão, muitas vezes, da palavra de Deus. Algumas narrativas sociais que muitas vezes estão afetando a nossa abordagem da palavra de Deus. Você já deve ter ouvido discursos como: a nossa sociedade patriarcal prevalece em relações de poder e domínios de homens sobre mulheres. Eu estou entrando em questões hoje de discursos políticos, estou entrando em questões de Bíblia. Qual o impacto desse tipo de pensamento na Bíblia? Ou na nossa crença na Bíblia? Quando você vai no livro de Gênesis, você vê que Deus criou uma sociedade de igualdade, onde homem e mulher, embora tenham diversidade, são iguais diante de Deus, porque eles foram criados à imagem de Deus. Discursos sociológicos estão dizendo que nós vivemos em uma sociedade heteronormativa, ou seja, os heterossexuais ditando as normas do que está certo e do que está errado. E não é uma sociedade, é a Bíblia que falou isso. Quando você vai para a Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus definiu o sexo biológico do ser humano, homem e mulher.
E não só isso. Deus definiu que um ambiente no qual o sexo deveria ser praticado era no âmbito do casamento entre um homem e uma mulher. Não é a sociedade que está ditando as normas, é a palavra de Deus. O mesmo Deus que criou. Claro, eu respeito as opiniões de outros, mas por outro lado, e aqui está o ponto, quando as narrativas são tão fortes que a narração do Evangelho começa a perder poder, a gente tem que voltar para a Bíblia. Outro discurso bastante falado muitas vezes é a religião como método colonialista e opressivo. Alguns dizem assim: Deus instituiu a religião, mas foram os seres humanos que estão oprimindo. Estou lendo um livro agora, bastante interessante, chamado O Fim do Poder. Não é um livro religioso. Mas algumas coisas que esse livro diz em relação com o fim das estruturas organizacionais, seja democracia, empresas ou até religiões, é muito interessante porque muitas das palavras que são utilizadas aí, se você vai o livro O Grande Conflito, você vai entender que o panorama que é apresentado nesse livro é muito parecido com aquilo que Ellen White profetizou há mais de 100 anos atrás, no livro O Grande Conflito. E muitas vezes a gente, aparentemente, o discurso é interessante, religião não salva. Claro que quem salva é Cristo. Mas religião é uma eclesia, um grupo de pessoas que se reúnem para adorar sábado, no templo, ou lá onde você está, adorando junto com a gente através da internet. Quando você vai no livro de Atos capítulo 2, versos 41 a 42, você encontra que a eclesia, grupo organizado de pessoas, a igreja se reunia para quê? Um propósito. O propósito era a pregação do Evangelho, estarmos juntos, avançarmos juntos, pregar a verdade, dar suporte uns para os outros. Então a igreja tem um propósito de ajudar as pessoas a encontrar o caminho, a encontrar Jesus. Eu não sou psicólogo. A minha esposa é. Mas eu leio bastante. E quando você vê algumas coisas que estão acontecendo por aí, você começa a perceber que o fruto da narrativa de um tal chamado Nietzsche, quando ele diz que Deus estava morto, ou que Deus não existia, muitos estão abraçando isso. Agora, não dizendo Deus está morto, dizendo o poder de Deus não é tão sobrenatural assim. Será que Deus tem poder para fazer milagres? Ou quando você vê o fruto de um discurso, de uma narrativa, como por exemplo Freud, quando ele diz, ou quando ele afirma que nós somos o resultado da sociedade na qual nós vivemos e que os outros são os culpados, não a gente. Afinal das contas, o que Freud termina dizendo é que se aceita como você não é culpado, a sociedade é culpada, teus pais são culpados. E cadê o conceito de pecado? E a minha responsabilidade como pecador diante de Deus? E quando eu vou em autores como Marx ou Hegel e começo a ler sobre a luta das classes, as lutas de uns contra os outros e a eliminação dessas estruturas, e que foi levado à frente com essa relação de poder de um tal Foucault, você começa a ver e diz assim, gente, narrativas fortes que afetam que coisa? Inclusive a fé dos eleitos. Voltando no texto bíblico que já mencionei, Jesus dizendo, Pai, a tua palavra é verdade. Você está abraçando a palavra?
Durante muito tempo, os adventistas do sétimo dia fomos conhecidos como o povo do livro. Mas será que a gente está dedicando tempo para realmente guardar no nosso coração o livro? Queridos, a palavra de Deus tem narrações. A palavra de Deus narra a origem da terra, do pecado, a torre de Babel, o dilúvio, as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, João Batista, os evangelhos, a vida de Jesus. A palavra de Deus tem a lei de Deus, livro de Êxodo, capítulo 20. A palavra de Deus tem poesia, tem salmos, provérbios, Eclesiastes, tem música, os salmos. Tem as parábolas de Jesus, tem as cartas ou epístolas dos apóstolos, tem profecia. Gente, o problema não é o estilo literário. A palavra de Deus foi escrita por seres humanos inspirados pelo poder do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? O problema é que Satanás hoje não está brincando de ser Satanás. Satanás leva a sério o fato de ser Satanás porque ele quer destruir o povo de Deus. Eu não digo isso com orgulho, no sentido de que nós os adventistas somos diferentes de outros, não. Nós temos as mesmas lutas espirituais que outras pessoas têm. Você está estudando a escola sabatina, você está vendo, essa semana foi fantástico o estudo da lição da escola sabatina. Mas o povo de Deus vai ser perseguido no tempo do fim. Por quê? Por causa das suas crenças. Por causa de levantar a verdade de Deus no último tempo. Eu sei que o tema que eu posso estar dando aqui agora pode até ser impopular para ti. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Repito, Satanás desde o início apresentou a verdade como uma parte de mentira e se tornou uma mentira completa. Satanás sempre trabalhou com narrativas mentirosas. Ele diz, Deus é injusto e tirano. A Bíblia diz, Deus é amor. Satanás ataca a Bíblia. Deus diz, é a minha palavra que é uma luz no teu caminho. É a lei que limpa o coração. Satanás diz, não, família não, tem que ser de outro jeito. Deus diz, não, família é assim. Satanás diz, Jesus não tem poder para salvar. A Bíblia diz, o único que tem poder para salvar do pecado é Jesus. Satanás está neste momento trabalhando contra a maior mensagem que nós como igreja adventista do sétimo dia temos. A vinda de Jesus. Por que digo isso? Pois se você prestou atenção à segunda de Tessalonicenses, Paulo estava preocupado com o fato de que algumas pessoas já estavam falando contra a vinda de Jesus. Alguns dizendo que Jesus já tinha voltado, outros dizendo que faltava um tempo e outros dizendo que Jesus nunca voltaria. De fato, sabe o quê? No Facebook daquela época, estava rolando uma carta falsa de Paulo, dizendo que Jesus já tinha voltado. É por isso que Paulo disse assim, tomem cuidado, não só no discurso, também nas cartas. E é por isso que Paulo, no final de 2 de Tessalonicenses, ele vai dizer assim, sou eu mesmo que está assinando aqui, tá? Essa carta é verdade. Essa carta é minha, não é como as outras. Por isso ele diz, gente, vai para onde? Vai para a verdade. Eu sempre lembro daquela história que apareceu há um tempo atrás, na escola sabatina, uma história bem simples. Uma menina de 8 anos vai fazer compras com o pai. E vão juntos para o supermercado, indo de mãos dadas para fazer as compras. Chega no supermercado, pegam os alimentos e vão para o caixa. Quando chega no caixa do supermercado, o pai vai pagar com dinheiro. E a atendente do caixa estava aí, devolve o dinheiro, o troco.
Aí o pai começa a contar as notas, e aí ele percebe que uma nota era falsa. E aí o pai da menina disse assim: olha, desculpa, mas essa nota aqui é falsa. Você poderia trocar por uma nota verdadeira? A menina de 8 anos estava olhando para o pai. Quando saíram do supermercado, já o pai com a nota verdadeira, a menina aqui andando junto com ele, olha para o pai e disse assim: pai, você percebeu que aquela moça estava te dando uma nota falsa? Ela nem percebeu, o Senhor percebeu. Pai, que orgulho. Agora, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como o Senhor fez para perceber que aquela nota era falsa? Eles iam andando, o pai olhou para a menina e disse: olha, filha, é simples. Eu conheço a nota verdadeira. Você conhece a nota verdadeira? Você gasta tempo para conhecer a nota verdadeira? Você gasta tempo para conhecer a palavra de Deus? Eu te faço uma pergunta. Aqui eu não estou falando de uma questão intelectual de conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia tem a ver com uma experiência pessoal, real e transformadora com Cristo. Eu sei que aqui tem pessoas de muitos anos de igreja. Não conheço vocês. Eu gostaria de conhecê-los mais. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que gostariam de ver Jesus voltar na nuvem do céu, sim ou não? Amém? Eu não sei quantas vezes você parou para refletir na vinda de Jesus. Eu acredito que para a gente, inclusive, a pandemia foi como um momento de choque no qual a gente realmente começou a pensar: olha, Jesus está voltando, fechou tudo, bloqueou tudo. O que a gente vai fazer financeiramente? O que a gente vai fazer com a nossa saúde? O que a gente vai fazer com tudo? E foi um choque para a gente. E a gente começou a falar mais sobre a vinda de Jesus, a gente começou a se reunir mais para orar, a gente começou a estudar mais a Bíblia. Mesmo estando longe fisicamente, estávamos perto. Mas sabe o que? Eu vou falar da minha experiência agora, tá? Pode ser que a pandemia foi um choque para mim no momento. Mas sabe o que eu estou sentindo agora? Estou me acostumado de novo. Parece que tudo voltou ao normal. E às vezes me esqueço das coisas que são importantes e coloco a minha mente e o meu foco naquilo que não é tão importante. E a luta do cristão é todos os dias. A tua luta é a minha luta. E qual é a luta, pastor? A luta é focar naquilo que é importante. E o que é importante? O importante é ter um relacionamento com Cristo tão profundo que mesmo o erro, a mentira, o enganamento seja tão grande, você tem a capacidade de discernir que você está do lado certo. Gente, está vindo uma onda
nesse mar da vida, que se a gente não estiver firme, com a caça firme na rocha, a gente vai ser levado. E qual é a rocha firme? A rocha firme é Jesus. E aí você, pode ser que seja a primeira vez que está aqui na igreja, alguém te convidou, ou você está assistindo pela primeira vez, e aí você diz: pastor, por que falar sobre esses assuntos? Sabe por quê? Porque se Satanás não está brincando com o fato de ser Satanás, de querer enganar o povo de Deus, de querer tirar a nossa vista de Jesus Cristo, então a gente não pode brincar de ser cristão. Ou você leva a sério, ou eu levo a sério o fato de ser cristão, ou a gente está aqui para quê? Por que você está na igreja? Por que eu estou pregando aqui? Sabe por quê? Porque você ama Jesus, porque você quer ver Jesus voltar. E no caminho muitas vezes você cai, mas se levanta, continua firme, com um propósito. Indo para onde? Indo para casa. Mas tome cuidado, porque diferentemente daquele ditado que diz todos os caminhos levam para Roma, espiritualmente falando, nem todos os caminhos levam para o céu. Só tem um caminho, só tem uma verdade, e só tem um dador da vida. A pergunta é nesta manhã: e aí? Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Sim ou não? O argentino aqui se explicou ou não? Deu para entender o português? Mais ou menos? Eu vou falar uma coisa para vocês. Em algum momento eu vou tentar falar o carioquês, mas vai ser no futuro. Agora é um portunhol, tá bom? Mas se a comunicação foi clara, então a mensagem foi clara. A pergunta que eu preciso te fazer é: você quer se preparar para aquele dia quando Jesus voltar, sim ou não? Sim? Eu também. E falando em se preparar, Pastor Arthur, você está por aí? Quer entrar na água? E aí, pastor, tudo na paz? Quem vai entrar aí na água, pastor? Conta para a gente. Na presença de Deus e diante dessa igreja, entrará agora no batistério o jovem, vou ler aqui porque é meio difícil, João Muriel Santos Godeiro. Tenha bondade. Alguém que está abraçando a verdade e está decidindo se entregar a Jesus. Amém, igreja? Amém? Eu quero convidar o pastor Rafael, por favor, vem aqui na frente. Pastor Fernando, vem aqui na frente, por favor. Pastor, a história do Joe, a história da sua caminhada para o céu, começou alguns anos atrás. Sabe como foi, pastor? Você não conhece essa história. Ele zapeando na internet, fanático da internet também. Ele no YouTube viu um programa do professor Rodrigo Silva e gostou do programa, assistiu, mas não sabia que o pastor Rodrigo Silva era adventista. Quando descobri, ele assistiu muitos YouTubes das palestras do pastor Rodrigo Silva, e ele queria conhecer mais a igreja adventista, muito mesmo. Ficou ansioso de conhecer a palavra de Deus, estava faminto, sedento da verdade. Ele não tinha religião, era um mundano do mundo, mas
Aí ele procurou, orando a Deus. Ele trabalha em aplicativo e passava várias vezes aqui em frente da igreja. Mas nunca ele levantou os olhos para ver que é a igreja adventista. Ele sempre via que era escola adventista, colégio adventista. Mas um dia levantou mais a cabeça e viu Igreja Adventista da Timodia. E pastor Arthur, hoje... E aí, veja, aí nesse momento, o primeiro culto que tem os horários, ele veio à igreja e a primeira pessoa que encontrou lá embaixo foi o Abner, o irmão Abner. Por favor, venha aqui à frente. Abraçou o ministério da recepção, ficou muito contente, recebeu, eu recebi, nós recebemos. Ele começou a estudar a Bíblia. A classe bíblica, ele era um aluno maravilhoso. Começou a estudar, e para completar os estudos ainda, ele queria conhecer mais ainda do que a classe bíblica. Aí nós convidamos o Antônio para dar estudos bíblicos particular para... Pastor, só um segundo. Essas pessoas estão aqui agora? Na igreja? Estão aqui. Vou chamar o Antônio. Venha, por favor. O Antônio, toda a equipe da classe Alguém que represente bíblica, a recepção. A recepção também. Olha, a recepção muito importante. E olha, aqui está. E onde está toda a equipe da classe bíblica? Por favor. Pode vir, gente. Olha, todos os que participaram. Olha, não é somente eu, mas foi toda uma equipe. E pastor, tem um vídeo, né? Podemos colocar o vídeo? E nesse momento, tenho que convidar ainda mais a sua mãe que está aqui conosco, a Nelly. Onde está? E a sua filha Malu e a sua prima Lídia. A igreja quer conhecê-las. Por favor, onde está a Nelly? Alguém poderia pegar? O Antônio, você poderia pegá-la e trazê-la para cá? A mamãe. É a primeira vez que elas estão aqui conosco. Isso. Gente. E nesse momento, pastor. Só um segundo, pastor. Pois não. Só um segundinho. O que vocês acham de dar uma salva de palmas nesse momento? Você pode ou não? Pode? Legal, né? Sejam bem-vindas. Obrigado, viu, que você veio. Foi com o convite. A filhinha está feliz, né, Malu? Seja bem-vinda. O papai está aqui. E mais ainda, pastor, está lá em Aracaju assistindo o seu sermão e também o batismo do seu filho, o seu pai, João Maria. Seja bem-vindo, Maria. E a sua mãe, a sua esposa, a Joelma, os irmãos Mateus, Geise e Mayra. E eles estão assistindo mesmo, né? Estão assistindo. E agora você vai mostrar no vídeo. Podemos mostrar o vídeo? Algumas pessoas que vão falar que são conhecidas de você. Tá bem? Vamos assistir o vídeo então. João, esse vídeo é para ti então. Dá para assistir aí? Aí está, vamos. Não sei se o pessoal da internet estará ouvindo. Aqui a gente não está ouvindo aqui dentro. Mas o sol. Aí, dá para voltar um pouquinho, faz favor. Pessoas tão especiais aí. E também queria te dizer que oi, meu irmão, a gente está muito feliz pela sua decisão de nascer de novo para Cristo. A gente orou muito por esse momento, né, para que você fosse alcançado por Jesus. A gente queria também estar aí pertinho de você, mas esse foi o nosso jeito de estar presente, né, com você, com essas pessoas tão especiais aí. E também queria te dizer que quando as coisas ficarem difíceis, né, na nossa caminhada, a gente tem dificuldades também. Continue firme em Deus, porque não há caminho melhor. Um abraço da sua irmã Chase. Meu irmão, tô passando aqui para te desejar uma nova fase em sua vida, que Jesus possa ser sempre o centro de tudo no seu coração, que Ele possa lhe guiar, lhe abençoar e que hoje você possa sair deste lugar, dessa igreja, se sentindo uma pessoa transformada
impactada pela graça, pelo amor e pelo sangue de Jesus, tá? Te amo muito, tô com muita saudade. Olá, meu irmão, que saudade de você. Passando aqui para demonstrar também a minha alegria em saber que você está tomando essa atitude, né, tão única, tão importante de se batizar, que é morrer para o mundo e agora viver somente para Cristo. E minha oração é que Deus continue abençoando tudo que você for fazer, abençoando todas as áreas da sua vida e principalmente a partir desse momento que sua vida venha mudar completamente e também que sua intimidade com Deus venha crescer a cada dia. Um grande beijo, saudade. Hoje é um dia muito especial que o bondoso Deus reservou para o meu filho John, a qual ele está, a exemplo de Jesus, está sendo batizado. Hoje está se cumprindo mais uma promessa de que o Senhor deixou: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olá, John, é um prazer. Nós estamos muito felizes com essa sua decisão. Que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Um abraço no coração e um grande beijo. Amém? João, aqui está então parte da tua família, né? A senhora é? Nelly. Prazer, Nelly, tudo bem? E você é a? Como? Malu. Prazer te conhecer, Malu. Que linda voz que você tem. E teu nome é? Lídia. Lídia, prazer te conhecer. João, te pergunto, tem mais alguém que tem que vir aqui na frente? Da tua família, não? Então você me permite só fazer uma pergunta aqui, no meio do teu batismo? Porque é interessante como foi teu processo de conhecer Jesus, né? Vídeo do YouTube, uma família que você chega numa igreja, a recepção te recebe, a família da igreja te abraça, e agora você está aí. Feliz? Pessoal da técnica, você está pegando esse sorriso lindo aí, né? Pega esse sorriso aí e manda para a internet, por favor. Joga aí para a internet esse sorriso lindo do João aí. Que legal. E parabéns. Está pronto para se batizar? Certeza mesmo? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que ainda não se batizou? Você já está no lugar certo então. Uma salva de palmas aqui para Maria Clara. Que legal. Tem alguém aqui nessa manhã que veio, que está estudando a Bíblia num pequeno grupo, na classe bíblica, e que quer seguir Jesus e a verdade de Jesus, e sabe que batismo é um passo importantíssimo para entregar a vida àquele que te salvou, àquele que te amou e àquele que espera que você seja fiel a Ele. Vou perguntar, tem alguém aqui? Lá em cima? Aqui embaixo? Lá na internet? Se você está aí na internet e você ainda não é batizado, o que você está esperando? Manda uma mensagem aí para a gente aí no chat e diga assim: eu aceito Jesus na minha vida agora. Escreva aí e a gente vai entrar em contato contigo, pode ser? Você sabe se tem alguém, você que é membro da igreja aqui, tem alguém perto de você que ainda não foi batizado? Tem? Olha para os lados aí, tem? Pastor, não me faça passar por esse momento assim de... Tem ou não tem? Você conhece? Posso te pedir um favor? Aí onde você está, ore agora por essa pessoa que você sabe que não se batizou ainda. Pode ser? Pode ser? Ore agora. O momento do batismo para mim é um dos momentos mais lindos das festas que a igreja realiza. E são pessoas que desejam entregar as suas vidas para Jesus e começar a caminhada da vida cristã. Agora,
Tem alguém que não se decidiu a batizar, mas gostaria que a gente faça uma oração especial? E você gostaria de vir aqui na frente? Eu sei que é difícil, sabe? Só que eu aprendi uma coisa. Você sabe por que os pastores, quando estamos aqui na frente, chamamos as pessoas para que venham aqui na frente? Não é porque aqui na frente tem alguma coisa especial ou diferente. É porque quando você toma uma decisão na tua cabeça, na tua mente, para confirmar essa decisão você tem que fazer alguma coisa. É um processo. Então você diz, essa decisão é importante, então como é importante, eu vou fazer um pouco mais. O que é esse pouco mais que você pode fazer? Você diz, eu aceito Jesus na minha vida. O que eu faço agora? Eu vou lá na frente. Porque o primeiro passo é ir lá na frente. O passo seguinte, sabe qual é? Estar lá em cima como o João está. Então vou perguntar mais uma vez. Tem alguém, aqui está o pastor Rafael, o pastor da igreja, que vai receber você, vai abraçar você. Mas tem alguém por quem a gente poderia orar nesta manhã? Posso te convidar para você vir aqui? Pode ser? Pode sair daí onde você estiver. E se não tiver, está tudo certo também. Mas se tiver, eu quero te convidar para você vir aqui. E eu vou pedir ao pastor Rafael, pastor, se aproximar e receber e dar um abraço. E se você conhece alguém que você quer convidar ou trazer até aqui, pode se levantar onde você estiver e buscar essa pessoa. Venha ver o batismo do João aqui de perto. Pode vir aqui na frente, pode vir. Pode vir. Eu não perguntei se podia, mas acho que pode, né? Pode vir. Pode vir. Tem mais alguém lá em cima? Tem mais alguém? Igreja, vou fazer uma pergunta. Pastor, o Ricardo está vindo, todos da classe, a Rafaela, o Eduardo, olha, estão vindo. Eles estão com vergonha, mas olha, todos da classe bíblica. Aí agora sim. Olha, pode vir, olha. Pode vir. Olha, está vindo, maravilha. Que legal. Venham. Muito obrigado. Uma salva de palmas, gente. A Rafaela, a Gabi também, muito, o Ricardo, que bênção. Que bênção, gente. Igreja, vou perguntar, mas alguém tem que vir aqui na frente? Pergunto então, quantos nos autorizam a batizar o João nesse momento? Levanta a sua mão. Quantos autorizam? Amém? Então, pastor Fernando. Pastor, uma notícia mais maravilhosa de tudo, você não sabe. O pai dele e a esposa do João e os seus 3 irmãos falaram que de agora em diante, nesse sábado, eles são da igreja evangélica. Falaram que nesse sábado eles irão ser membros da igreja adventista de Aracaju. Toda a família. Amém. E lá de Aracaju. Pastor, vamos fazer o batismo então, tá? Mas antes disso, pastor, eu vou fazer uma oração e depois o pastor Fernando vai fazer o momento do batismo. Então feche seus olhos onde você está e vamos orar por esse batismo especificamente. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos pela vida do João. E queremos pedir que este momento de batismo seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Pastor Fernando. João, que alegria participar desse momento contigo e com a tua igreja. Nesse momento, cumprindo a ordem deixada por Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados e para que o teu nome seja registrado no livro da vida. Pastor Arthur e nós, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a tua igreja em Botafogo diz: Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigado, pastor Arthur, e que essa história seja uma história assim maravilhosa. Tinha essa foto do João. Juane,
Você vai cantar agora? Eu vou fazer uma pergunta nessa manhã. Por favor, gente, pode vir um pouquinho mais para frente, que a gente vai fazer uma oração. Pode vir um pouquinho mais para frente. Aqueles que são membros e aqueles que estão vindo. Juane, por favor. Igreja, vou fazer 3 perguntas aqui. Primeira, quantos de vocês entenderam a mensagem desta manhã? Levanta a sua mão. Segunda pergunta, quantos de vocês gostariam daquele dia quando Jesus voltar, ser parte daqueles que darão um abraço da eternidade para Jesus? Levanta a sua mão. Vou fazer a terceira pergunta. Você quer ser fiel a Deus? Você quer guardar os mandamentos de Deus? Você quer guardar a palavra de Deus no seu coração, para viver para a glória e para a honra daquele Deus que te salvou, mesmo sendo difícil e às vezes impossível quase, mas pelo poder do Espírito Santo, você nesta manhã gostaria de dizer: Senhor, me consagro a Ti mais uma vez para ser fiel? Sim? Então eu quero te pedir um favor. Enquanto a Juane canta, se você quiser e puder, em sinal de entrega nesta manhã, se coloque em pé onde você está, enquanto a Juane canta, para a gente fazer essa entrega especial. E eu vou fechar esse momento hoje orando por você, pela tua família, pela tua vida. Juane, cante sobre a volta de Jesus, por favor. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procuraste se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar?
alguém que precisa vir aqui na frente? Você já se colocou em pé, mas quem sabe tem alguma coisa que você precisa pedir para Deus, consagrar para Deus. E hoje pode ser um dia especial para você. Se você quiser, pode vir agora. Sair de onde você está. Pode vir, eu vou fechar com uma oração agora. Mas pode vir. Deixa eu só falar uma palavrinha com o pessoal que está na internet aí. Você não está aqui presencialmente, mas você está presente com a gente. Aceita Jesus na sua vida. Se você é aqui do Rio, vem aqui para a igreja de Botafogo. Se você é de outro lugar, escreva para a gente, que a equipe aqui de comunicação da igreja vai estar orando por ti. Mas se prepare para a volta de Jesus. E se você não pode vir aqui na frente, pelo menos se inscreva aí, aceito Jesus. Se mais alguém precisa vir, eu vou orar agora. Pode vir enquanto eu estou orando. Se quer ficar aí, fique aí, não tem problema. Mas converse com Deus neste momento. Pai querido, te entregamos as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e limpa os nossos corações. Nos perdoa se em alguns momentos a gente está descuidando a Tua palavra, o nosso relacionamento contigo. É uma luta diária, Senhor. Às vezes a gente não sabe como fazer para voltar, ou para parar, ou para retomar o nosso relacionamento contigo. Nos perdoa, Senhor. Mas a gente está aqui na Tua casa agora, para assim como o João fez seu compromisso contigo através do batismo, hoje a gente fazer esse compromisso contigo através dessa oração. Muitos fomos batizados já há muito tempo, muitos acreditamos no Teu retorno há muito tempo. E aqui estamos diante de Ti, com preocupações e com alegrias, com desafios e com sonhos. Estamos aqui para Te entregar as nossas vidas. Toma a vida das nossas famílias, toma os nossos corações, Senhor, nas Tuas mãos. E nos transforma à imagem de Cristo. Te peço uma unção especial, através do poder de Teu Santo Espírito, sobre esta igreja maravilhosa. Que essa continue sendo uma igreja de referência para outras pessoas, de inspiração na missão para outras pessoas, de entrega, como Ele sempre tem sido. Mas unge, Senhor, a Tua igreja com o poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem de Teu retorno o mais rápido possível. Nos consagramos a Ti, Pai querido, e oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço naquele que está perto de você e diga: Deus te abençoe.